Não é falta de vergonha na cara. Como eu parei de consumir açúcar em 3 passos, mesmo sendo uma formiguinha desde bebê. Se você gosta desse tipo de conteúdo, só clicar aqui embaixo e se inscrever, dá um like nesse vídeo e me segue pra mais. Bom, a primeira coisa que eu entendi, existe um tratamento, não é do nada. E a primeira parte é você entender de onde veio esse vício, como ele apareceu, qual a raiz desse problema. Por que algumas pessoas têm vício em doce e outras não? Bom, pra gente entender de onde vem isso, a gente tem que entender que são possíveis 3 causas e aí você vai identificar qual é a sua ou quais são as suas, tá? É dividida em psicológicas, biológicas e sociais. Vamos lá, os biológicos são divididos em 4 partes diferentes. Pode ser por alimentação da mãe. Sabe quando a sua mãe estava grávida de você? Ela era uma pessoa que comia muito doce? Também a sua alimentação antes dos 2 anos, quando você era bebê. Eu já ouvi vários relatos de pessoas falando que quando era bebê a mãe dava leite com cremogema na mamadeira, ou dava farinha láctea, ou seja, exposição ao açúcar antes dos 2 anos de idade. Isso influencia muito, porque você é uma criança que ainda está formando a sua microbiota intestinal, está formando ali as bactérias que compõem o seu intestino, e isso é muito importante, porque sabe quando a gente sente aquela vontade de comer doce e fala, meu Deus, eu preciso, meu corpo está pedindo. E isso é verdade. Quem está pedindo são as bactérias do seu intestino. Se você tem mais bactérias ruins, elas comem o quê? Açúcar. Segundo tipo de fator biológico, pico de dopamina podre, aquela dopamina que não presta. A dopamina é o hormônio do prazer, né, que traz ali aquela sensação de conforto. Existem pessoas que elas têm mais sensibilidade à dopamina. Geralmente são pessoas mais impulsivas. Sabe aquela pessoa que age na impulsividade, assim, com muita frequência e depois fala, poxa, eu não devia ter agido dessa forma. E o que o açúcar faz? Você consome ele, ele te dá um pico de dopamina, ela sobe muito e depois ela tem uma queda muito grande e isso deixa você querendo mais, deixa você se sentindo mal, sentindo necessidade de aquela explosão de prazer de novo. Terceiro ponto, se você tem obesidade ou pré-diabetes, você sofre muito com os picos de queda de insulina e isso mexe muito com o desejo por doces. Então não é falta de vergonha na cara. Tem gente que fala, ai, mas você é diabético, você sabe que você não pode comer doce, você tá acima do peso. Não é falta de vergonha na cara. Muitas vezes é só falta de autoconhecimento. Quarto e último tipo do fator biológico. São 2 hormônios que também mexem com a sua vontade de doce. A gente tem o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome, que quando a gente sente fome, é a grelina que aumenta, e temos a leptina, que é o hormônio da saciedade. Quando a gente tá cheio, leptina sobe. Esses 2 hormônios, eles podem desregular facilmente em uma pessoa. Sabe como? Falta de sono. Se você não dorme bem, a sua produção de hormônios é afetada. Quando você tem desregulação, você não consegue saber direito quando você tá com fome, quando você tá saciado, e aí você sente vontade de comer o que, geralmente? Aquilo que você mais gosta. Agora, entrando nos fatores psicológicos, são divididos em 3 tipos de fatores, tá bom? E o primeiro deles é comer por conforto emocional. Quando a gente tá muito irritada, quando a gente tá muito frustrada, quando a gente tá se sentindo sozinha, quando a gente está desconfortável emocionalmente, ansiosa, o nosso cérebro, ele pede conforto. E ele vai pedir conforto naquele caminho, naquela trilha cerebral que ele está mais acostumado a fazer. É como se o nosso cérebro fosse um grande matagal. E aí, cada vez que você pratica alguma ação, você vai abrindo uma trilha. Quando você abre a primeira vez, a trilha, ela não fica ali tão definida. Mas quando você passa várias vezes por aquele mesmo caminho, aquele geralmente é o caminho mais fácil para você seguir dentro daquele matagal. E é isso que seu cérebro faz. Então, quando você tá com esse desconforto emocional, você não tá se sentindo bem, tá se sentindo triste, tá se sentindo ansiosa, você vai e recorre àquele caminho que você está mais acostumada. Vai lá, pega um pote de sorvete, fica comendo enquanto você assiste seu filme, ou então pega um doce para você ficar ali rolando o feed das suas redes sociais. Isso já é o seu habitual. Aí você sente aquele conforto emocional, só que você está dando a comida para resolver um problema que a comida não pode resolver. Então quando você se pegar nessa cena, você fala, opa, por que eu abri a geladeira? Por que eu tô comendo isso aqui agora? Eu estou irritada? Por que eu fiquei irritada? Para o que você tá fazendo, tenha coragem de enfrentar aquilo que está te causando desconforto. Enquanto você não enfrentar isso, você não vai conseguir vencer o vício em doces. E quando você fizer isso, você vai ver que incrível. Parece que a vontade assim, ó, de doce some. Porque não era vontade de doce, era a necessidade de sentir conforto emocional. E você tá acostumado a fazer aquilo com a comida. Segundo ponto, doces associados a festas, comemorações. Sabe aquela família que, poxa, passei na faculdade pública, vamos comemorar, olha aquela pessoa que sempre foi recompensada com doces. Esse tipo de associação não é legal. Tudo bem você comemorar alguma coisa saindo com os amigos, saindo pra um lugar, um restaurante, mas quando você tem um vício, é muito importante que você quebre essas associações. Troque o sair pra um restaurante pra uma experiência
experiência. Vai para um boliche, para um cinema, vai para um show de stand-up, sei lá, gente, tem tantas opções. Faça com que a comida não seja a principal atração. O mais importante é a experiência, é aquilo que vai te trazer conforto, a sensação de que você tá feliz, que vocês vão comemorar ali juntos. E o terceiro e último ponto, impulsividade. Gente, pessoas impulsivas, elas tendem muito a não perder a oportunidade. Ah, já que eu já tô aqui nessa festa, eu vou comer todos os docinhos que eu posso. A pessoa quer ver o final daquele doce. Às vezes ela nem quer mais, mas ela não pode perder aquela oportunidade. Não confie em você mesmo nesse caso. Como você ainda não tem controle, você não pode mentir pra você mesma que você vai comer só um pedacinho, porque você não vai. Você está passando por um tratamento. Não menospreze isso. Isso não vai ser pra sempre. Terceiro e último fator, fator social. Você vive numa casa cheia de doces e que isso ainda é incentivado. Ah, não, come aqui um docinho, não tem problema. Para com isso, de frescura, menina, só um docinho, não tem nada a ver. E sim, para algumas pessoas tem muito a ver. Qual é a saída nesse caso? Conversa, gente. Sente com as pessoas da sua família e converse que você vai passar por um tratamento, que você precisa ficar longe desses doces. Pedir para que as pessoas possam deixar em outro lugar, que não seja fácil acesso, que você não saiba onde estão e que essas pessoas comam longe de você por esse período aí de pelo menos 21 dias, que é o processo inicial. Não quer dizer que em 21 dias você vai ficar totalmente liberto do vício em doces, mas é o primeiro passo para você começar a criar hábitos. Não significa que eles não possam comer, você não pode proibir as pessoas de comerem, mas você pode pedir para que elas não façam isso na sua frente. Converse também com as pessoas da sua faculdade, da sua escola, não só da sua família, tá? De todo meio que você frequenta. Agora que a gente já entendeu de onde pode vir, né, essa vontade, por que ficar 100% sem açúcar nesse período? O ideal não seria a gente consumir moderadamente? A primeira coisa que você tem que entender é que um tratamento para quem tem vício é diferente para uma pessoa que não tem vício em doces, para uma pessoa que simplesmente para ela não é um problema. Agora, se o doce é um problema para você, você já parou para pensar como é um tratamento para quem tem problemas com álcool, para quem tem problemas com drogas, com cigarro? É moderado? Ah, consome só. Não é. Nossa, calma, Débora, mas eu não sou viciado assim, igual um alcoólatra, né? Eu não sou nesse nível. Ah, não. Vamos pensar então. Você consegue ficar 7 dias sem consumir nenhum tipo de açúcar, a não ser os açúcares próprios da fruta? E eu não tô falando de maçã em pó. Eu estou falando de comer frutas in natura. Banana, melancia, manga. Você conseguiria? Se a sua resposta for sim, realmente você não é um viciado. Agora, se a sua resposta for não, sim, você tem vício em açúcar. Vício, gente, é tudo aquilo que você não consegue ficar sem. Se você não consegue ficar 1 dia, 7 dias sem seu celular, você tem vício em celular. Se você não consegue ficar 7 dias sem consumir açúcar, você tem vício em açúcar. Então, como é que se trata um vício? É fazendo um tratamento. E esse tratamento envolve você ficar 21 dias sem consumir nenhum tipo de açúcar. E só para você ter noção, o Dr. Kessler, que é um médico especialista em nutrição, lá da Universidade de Harvard, em nutrição de saúde pública, ele afirma a seguinte frase. É ele que está falando, não sou eu. Comer um produto com grande concentração de açúcar, gordura e sal faz com que as pessoas comam mais produtos com grande concentração de açúcar, gordura e sal. O círculo vicioso precisa ser rompido. O consumo moderado alimentará o vício. Se você tem um vício, o consumo moderado vai alimentar ainda mais o seu vício. Você vai ficar ansioso para chegar aquela hora do dia. Ai, meu Deus, já chega a hora de comer meu doce. E não tem jeito, gente. Para você vencer o vício em doces, você tem que passar pela abstinência, pela fase da abstinência. Mas existe formas para você facilitar isso, principalmente se você encontrar um profissional que vão te dar estratégias para você passar por esse período. E por que 21 dias? Bom, por alguns motivos. O primeiro é porque 21 dias é o tempo médio que você leva para fazer com que a sua mente quebre padrões antigos. Sabe aquela trilha que você construiu, que você ia passando sempre por ali no seu cérebro? Essa trilha vai se fechando. E 21 dias é o tempo médio que leva para que você perca a dependência emocional por doces e comece a criar novas trilhas ali no seu cérebro. Além de outro motivo, ser com que as suas papilas gustativas, que são aquilo, né, que a gente tem na nossa língua, que faz a gente reconhecer os sabores, elas são renovadas a cada 21 dias. Quando você fica esses 21 dias sem colocar açúcar aqui, você, quando experimenta uma fruta, você vai sentir muito mais o sabor dela, porque as suas papilas vão estar renovadas em 21 dias. É o tempo médio para você começar a construir novos hábitos e romper com os padrões antigos, né? Bom, agora vamos para o terceiro e último passo. Como fazer isso? Bom, essa é a parte mais importante. Como fazer 21 dias sem açúcar, só com frutas. Primeiro passo, qual é a sua motivação principal? Ah, é porque eu quero emagrecer. Não, muito vazio. Por que você quer emagrecer?
porque você não se sente segura no seu relacionamento? É porque você tem o desejo de brincar com seu filho sem ficar cansada, sem se sentir exausta? Qual é o motivo principal? Por exemplo, a minha principal motivação era caber nas minhas roupas, era me olhar no espelho e ficar feliz em caber nas minhas roupas. Ah, eu quero ter um corpo sarado, trincado? Não. O que eu quero? Eu quero olhar, me colocar nas minhas roupas e me sentir bem. Segundo ponto, você conversou com as pessoas da sua família, pediu para que eles não comam doces perto de você, não chamem você para ir em sorveterias, essas coisas, durante esses 21 dias. E aí, se você mora numa casa em que não mora só você, que as pessoas ali têm os doces, como você vai fazer para dificultar o acesso? Vou falar para você o que eu fiz aqui na minha casa. Aqui na minha casa eu tenho um filho pequeno de 5 anos e tenho um marido que também gosta muito de doces. Então, o que eu fiz? A gente tinha um cooler, sabe aqueles cooler de praia, assim? E aí eu comprei uma trava com senha. Então, eu pedi para que ele colocasse a senha e não me falasse por nada. Quem abre esse cooler aqui é só ele, tá bom? Ó, é uma trava que eu comprei em sites de internet tipo Shopee, tá bom? Aí é muito simples, você só tira a colinha que vem aqui, ela gruda, tá bom? Eu sei que isso daqui pode ser muito impressionante para algumas pessoas. Meu Deus, mas tá travando. Eu pensei nisso também, eu falei, nossa, mas é muito radical. Não é radical. Sabe o que é radical para mim? Radical é ter que cortar meu estômago. Radical é colocar um balão gástrico dentro do meu estômago. Isso pra mim é radical. Eu estava em um caminho e que eu estava vendo que eu ia chegar à obesidade. Então, para que isso não acontecesse por conta do meu vício em doces, eu tive que tomar algumas medidas. Não dava para continuar do jeito que estava. Isso daqui ajuda muito. Para quando a gente tiver esses episódios de impulsividade, a gente vai parar e pensar 2 vezes. Eu sei que isso daqui não é tão resistente. Se eu realmente tivesse um quadro muito severo, né, poderia muito bem romper isso daqui de alguma forma. Mas toda vez que eu olho para essa trava, me faz parar pra pensar. Me faz parar pra pensar que não é a hora de comer. Mas não é agora, não é à noite, não é pra descontar minhas frustrações. Então, isso daqui é um lembrete psicológico e uma dificuldade que eu coloquei no meu caminho. Então, pra você, às vezes, não precisa ser uma trava. Mas pode ser colocar em cima de um armário lá muito alto, que talvez você tenha que pegar uma escadinha pequenininha, uma cadeira pra subir, pra pegar. Talvez isso já faça você parar pra pensar e falar, não é pra eu fazer isso aqui. E dificultar o acesso à impulsividade de ir lá e comer aquele doce. Só lembrando, pessoal, que esses 21 dias é sem açúcar e sem adoçantes, tá bom? Não adianta nada você substituir o açúcar pelo adoçante, nenhum tipo de adoçante, nenhum adoçante natural. Por quê? Porque isso não vai renovar suas papilas gustativas, vai continuar com um sabor doce ali, tá bom? Então a gente precisa de 21 dias sem açúcar e sem adoçantes, sem mel, nada. O que você pode fazer? Aí você fala, nossa, mas o que eu vou comer? Esse é o último tópico desse ponto. Receitas. Gente, praticamente, não vou falar que é impossível, tá bom? Mas é muito difícil você ter êxito nesses 21 dias sem acesso a açúcar, adoçantes, mel, coisas que adoçam, né? Sem você ter as receitas certas. Então, o que eu fiz? Eu descobri receitas que são adoçadas com frutas, sem ser bolo de banana, não é isso. Pode ser adoçado com maçã, pode ser adoçado com uvas passas, damasco, tâmaras, e de uma forma muito equilibrada. E eles têm um dulçor mais reduzido, e são muito gostosos, gente, faz muita diferença. Inclusive, eu levo na lancheira do meu filho todos os dias e ele ama. E aí eu coloquei naquele momento que eu mais gostaria de comer um docinho, que pode ser pra você, por exemplo, no café da tarde. Olha, de verdade, não me faz vontade de voltar a comer açúcar de novo. Isso não significa que você nunca mais vai voltar a comer açúcar. Você pode comer açúcar sim, mas você vai decidir. Você vai estar controlada. Então vamos supor que você quer fazer uma viagem, quer experimentar uma comida típica. Poxa, por que não comer um açúcar? Quer ir num final de semana diferente, experimentar a comida de um restaurante diferente? Por que não experimentar? Mas é importante que nesses 21 dias você não consuma esse açúcar nessa viagem, nesse restaurante, joga esses 21 dias para depois da sua viagem, mas não consuma, tá bom, pessoal? E para isso é fundamental as receitas, é libertador, faz o processo ficar assim muito fácil. Faz você querer mudar de vida. Aí você pode estar se perguntando, nossa, e como é que eu faço pra encontrar? Você pode me seguir aqui no Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu @. Lá eu tenho receitas, né, desse tipo, sem açúcar. E tenho também, no link da minha bio, vou deixar aqui na descrição do YouTube, um e-book que eu fiz pensando nessas necessidades. Você, toda a sua família pode comer, os diabéticos, porque é simplesmente muito saudável e é delicioso. Eu tenho certeza que isso vai fazer um grande diferencial aí na sua mudança de hábitos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, manda ele para aquela sua amiga que tem aí problemas com vício em doce, aquela sua amiga do trabalho, para vocês duas começarem esse projeto juntas. Um beijo e até o próximo vídeo.